Bem-vinda, muito bem-vindo ao Passo a Passo para uma Vida Plena. Vocês pediram e eu resolvi começar uma série de lives curtas, diárias, com dicas simples, com o passo a passo para você construir a sua vida plena. E essa é uma live de introdução, de orientação para explicar o que é essa tal de vida plena. Por que que ela não acontece? Por que que muitas vezes é tão difícil? E a gente vai dar o start amanhã. Essas dicas vão começar a partir de amanhã, mas eu te recomendo ficar aqui hoje para você entender como é que vai acontecer. Vão ser dicas para você sair da vida mais ou menos e começar a construir uma vida plena, produtiva. Dani, o que é uma vida plena? É uma vida produtiva, porque sem produtividade não existe prosperidade. Portanto, uma vida próspera, uma vida saudável, porque não adianta nada você ter muita prosperidade e não ter saúde para poder aproveitar. E uma vida feliz. Isso é que é uma vida plena. Oi, Lê! Que bom que você tá por aqui. Vilma, Salomé, que bom. Oi, Fernando, que bom ter você por aqui. A Nani, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos entender isso daí, o que é essa tal de vida plena. Todo mundo gostaria de ter uma vida plena. Todo mundo gostaria. E tem muita gente que fala assim, eu já tenho uma vida plena. Mesmo essa pessoa sentindo escassez em várias áreas. Então a pessoa muitas vezes ela tá sem saúde, ela tá sedentária, ela tá procrastinando as coisas mais importantes, procrastinando uma transição de carreira que ela gostaria de fazer, procrastinando abrir um negócio próprio, procrastinando ter mais tempo para cuidar de si mesma e ainda assim a pessoa fala, eu já tenho a vida plena. Então toma cuidado, porque aquilo que você declara, você tá profetizando para sua vida. E aí, Vilma? E aí, Salomé? Elisângela? Que bom que vocês estão aqui. Tô vendo aí os corações subirem. Isso significa que vocês estão tão felizes quanto eu, que a gente vai começar essa série aqui no Saia do Sofá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dani Lu e esse é o Saia do Sofá. Saia do Sofá são as nossas lives aqui no Instagram, sempre com um convite para você sair desse sofá que te impede de viver, de construir a sua vida plena, né? Que a maioria não vai nem começar, a maioria não vai nem tentar, vai ter uma vida cheia de arrependimentos, de reclamações e frustrações. É só a gente olhar em volta, né? Como é que tá a vida da maioria das pessoas que a gente conhece? O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão celebrando suas conquistas? Elas estão vivendo vidas incríveis? Ou elas estão reclamando, arrependidas e frustradas? Então, para você ter uma prova do que eu tô falando, é só você olhar a vida das pessoas à sua volta e os números, né? Números não mentem. Ei, Dani, que bom que você tá aqui. Olha aí, a Márcia, a Isa, bom demais ter vocês aqui. Os números, né? Então, 73% dos brasileiros estão endividados. 90% não gostam do que fazem, não gostam do seu trabalho, não gostam do chefe, não gostam do ambiente, não gostam dos colegas. E mais de 95% não estão satisfeitos com a sua vida financeira. Agora, sabe o que é mais grave do que esses números? É que a maioria dessas pessoas não vai fazer absolutamente nada para mudar. Porque o problema não está nesse raio-x. Se você está endividado, se você está insatisfeito, não gosta do seu trabalho, está insatisfeito com a sua vida financeira, o problema não está aí. O problema está em não fazer absolutamente nada para mudar. E é isso que vai acontecer com a maioria. E dos poucos que tentarem fazer, outra grande maioria vai desistir nas primeiras dificuldades. E aí a gente vai continuar vendo uma minoria, menos de 10%, conquistarem essa tal de vida plena. Por quê? Eu vou te explicar.
Isso acontece por 3 razões. E ó, se você quer descobrir quais são as razões que impedem as pessoas de viverem a vida plena, nós vamos fazer o seguinte, eu tô disposta a contar para vocês aqui. Só que para contar, eu quero ver os corações subirem aqui, então aperta o coração aí com abundância, né? Não vale apertar uma vez só. Se você tá a fim de receber esse conteúdo, se isso faz sentido para você. E vamos compartilhar? Vamos mandar o aviãozinho? Faz o seguinte, aperta aí o aviãozinho e manda para pelo menos 5 pessoas. Se você for realmente abundante, você pode mandar para 10 pessoas, né? Se você for escasso, você aperta o coração uma vez só e manda essa live para uma pessoa. Se você for verdadeiramente miserável, você não aperta o coração e não manda para ninguém. Agora, se você for uma pessoa próspera e abundante, você aperta o dedo nesse coração aí e manda pelo menos para umas 10 pessoas. Tô vendo um monte de coração subir, então já vou começar a cumprir minha promessa. Por que que a maioria das pessoas não vai nem começar, não vai nem tentar construir essa vida plena? E daqueles que começarem vão desistir logo nos primeiros obstáculos, por 3 razões. Então vamos lá, a primeira razão é por causa do exemplo. Qual é a forma mais fácil do ser humano aprender? Qual é o jeito que a gente mais aprende? É pelo exemplo. E o exemplo a gente aprende como? No ambiente. Por isso que se você já me acompanha, você já deve ter me ouvido falar. A coisa mais importante que você precisa começar a mudar, se você quer mudar seus resultados, mude o seu ambiente. Por quê? Porque através do ambiente a gente tá o tempo todo aprendendo pelo exemplo. E foi assim que a gente começou a aprender, desde que a gente nasceu, pelo exemplo em casa, a viver a mesma vida dos nossos pais, seja seus pais biológicos ou aqueles que foram os seus pais de criação. Esse é o modelo. Então, é só olhar para o resultado dos nossos pais para saber quais vão ser os nossos resultados naturais se a gente não fizer nada. Deu para entender, gente? Faz sentido isso que eu tô falando? Se caiu alguma chave aí do outro lado, a gente tem um código caiu. Coloca o código caiu aqui nos comentários, tá? Então essa é a primeira razão pela qual a maioria das pessoas não vai viver a tal da vida plena. E se tentar começar, se tentar mudar, se tentar construir, vai desistir nos primeiros obstáculos. A primeira razão é por conta do exemplo que a gente aprendeu em casa. A segunda razão é o sistema de aprendizado. Então a gente foi para a escola e aprendeu um monte de conteúdo inútil que hoje não serve para absolutamente nada, a gente não está aplicando no dia a dia, a gente não está usando na nossa vida todo aquele conteúdo de história, todo aquele conteúdo de química, de fórmulas matemáticas e físicas que a gente simplesmente não está usando. E aí a gente ocupou um espaço importante do nosso cérebro, da nossa mente, com conteúdo inútil e não aprendemos na escola, desde a infância, aquilo que deveria ter sido o mais importante. O que é mais importante que o conhecimento, Dani? Anota aí, mais importante que o conhecimento é o autoconhecimento. De que te serve saber um monte de coisa sobre o mundo, sobre o universo, se você não sabe quem você é? Se você não sabe quais são os seus sonhos? Se você não sabe quais são os seus talentos e habilidades? Se você não sabe onde você quer chegar? Então, esse é o conhecimento mais importante do que qualquer outro conhecimento. É o autoconhecimento. Em vez, o que aconteceu na escola? Em vez da gente aprender a ter uma identidade própria, a buscar essa identidade, o que a gente aprendeu na escola? A seguir um padrão. Então a gente aprendeu o contrário do que a gente deveria ter aprendido. Em vez da gente aprender a ser único, a reconhecer este nosso valor,
como seres únicos, o que a gente aprendeu e foi condicionado a seguir um padrão. Outra coisa que a gente aprendeu o contrário do que deveria na escola, a mentalidade. Ao invés da gente aprender a desenvolver uma mentalidade de crescimento, a gostar de errar, a gostar de desafio, a gostar de ainda não tô pronto, mas alguma vez na sua vida você não se sentiu bom o suficiente porque você olhou em volta e viu que tinha pessoas melhores do que você. E aí, em vez de você olhar para essas pessoas e falar, essas pessoas são modelo, eu quero saber. Trava para mim, aparece aqui no meu vídeo. Tá travando para mais gente aí, pessoal? Tá travando para mais gente? Aqui para mim tá parecendo que tá normal. Coloca aqui nos comentários travando ou coloca normal se tiver normal. Aqui para mim tá parecendo que tá normal, tá? Então a última coisa que a gente não aprendeu na escola foi planejar. Ou fala pra mim se alguém de vocês aí teve alguma matéria na escola chamada projeto de vida. Vamos aprender a planejar a sua vida. Vamos ver quais são seus sonhos, quais são seus objetivos. Então, vamos planejar agora como alcançá-los? Vamos planejar como é que você vai chegar lá? E vamos aprender técnicas de produtividade para você conseguir fazer uma melhor gestão do seu tempo, saber priorizar o que é mais importante para você fazer primeiro e deixar o que é menos importante para você fazer depois. Você entender todos os dias se aquilo que você está fazendo tá te aproximando dos resultados que você quer ou tá te afastando dos resultados que você quer. Olha o que a Dani tá falando. E aí obrigam os adolescentes que não foram preparados a escolherem uma profissão. E aí fazem um negócio chamado teste vocacional, super ultrapassado, porque esse teste, eu não tenho certeza agora, Dani, não sei se você sabe, se ele é da década de 80 ou de 70,
Então, assim, é algo completamente ultrapassado, e aí é claro que essas pessoas vão se tornar adultos frustrados, sem entender o que estão fazendo com a própria vida. Por quê? Porque a escola ensina a gente a achar que os meios são o fim. E em vez da gente buscar os objetivos fim, a gente coloca todas as expectativas nos objetivos meio. Dani, explica que eu não entendi nada desse negócio de objetivo meio e objetivo fim. Vou te explicar no nosso encontro de amanhã a diferença entre objetivo meio e objetivo fim. Então já tô te convidando, porque esse encontro de hoje já tá acabando. Essas lives vão ser bem curtinhas. Então você já tá convidado para voltar aqui amanhã, 12h29, aprender a diferença entre objetivos meios e objetivos fins. E assim, vai ser um choque de realidade. Você vai entender por que a maior parte das pessoas está frustrada, decepcionada, em depressão ou em ansiedade, síndrome do pânico. Aqueles que ainda não estão, muitos caminhando para isso, tanta gente tomando Rivotril, tanta gente infeliz, tanta gente endividada, tanta gente insatisfeita. Amanhã você vai entender a razão disso, tá? E eu tô aqui falando hoje sobre as 3 razões que impedem a maioria das pessoas, a grande maioria, eu tô falando 90% das pessoas, de viverem uma vida plena. A primeira razão é pelo exemplo. O exemplo que a gente tem desde que a gente nasce dentro de casa. Você quer saber como vai ser a sua vida? Quais vão ser os seus resultados? Como você vai terminar a sua vida se você não fizer absolutamente nada para mudar? Olha como foi ou como está sendo a vida dos seus pais. Porque esse é o exemplo que você teve desde quando você era criança. E é esse padrão de comportamento e de resultado que você vai repetir se você não fizer um esforço para mudar, tá? Segunda razão é o sistema de aprendizado. Por tudo que você aprendeu na escola e pelo mais importante que você deixou de aprender na escola. Um sistema que faz com que a gente seja doutrinado a seguir um padrão, a gente não se reconhecer como indivíduo, como único, e a gente, em vez de desenvolver uma mentalidade de crescimento, a gente acaba sendo treinado a ter uma mentalidade negativa, uma mentalidade fixa. E a última razão para a maioria das pessoas não viverem essa vida plena é o fruto dessa mentalidade. Uma mentalidade que não só a gente é construída em casa desde que a gente nasceu, pelo exemplo, é reforçada e condicionada na escola, mas é uma mentalidade que a gente vem herdando desde os nossos ancestrais lá da época das cavernas. Uma mentalidade que vem trazendo os cavaleiros do apocalipse da sua vida. Quem são os cavaleiros do apocalipse? São 9, eu vou te falar os principais, tá? Os que mais atrapalham a vida da grande maioria das pessoas. O comodismo e o conformismo. Então, assim, a vida não tá tão boa, mas também não tá tão ruim, eu não tenho do que reclamar. Tem gente pior, então deixa como tá. Eu vou ficar assim aqui mesmo, porque mudar dá trabalho, deixa como tá, já tô acostumado assim. Tá ruim, mas tá bom. O outro é o vitimismo. Não é minha culpa. É culpa dos meus pais, é que ninguém me apoia, é o governo, é a pandemia, é o Covid, é o chefe, é que eu fui demitido, é que eu não tive oportunidade, é que eu sou isso, eu não tenho um carro, eu não tenho um computador. Enfim, são as desculpas e as justificativas para continuar, para não fazer nada. O outro cavaleiro do apocalipse, grande, maior ladrão, maior assassino de sonhos, é o medo. E o medo nada mais é
do que a ausência de Deus. Quanto mais distante você tá do Criador, mais medo você sente. Se você sente medo, se você tá paralisado pelo medo, fica aqui uma dica. Começa a se aproximar, começa a desenvolver um relacionamento de verdade com o Criador, para você começar a ver esse medo começar a ficar distante de você. O medo vai indo embora aos poucos, mas dá trabalho, é camada por camada. E a procrastinação, né? Somos todos procrastinadores. E eu aprendi com um dos meus mentores, que é o Caio Carneiro, que o problema não é procrastinar. O problema é procrastinar naquilo que é mais importante. Então a gente tem que aprender a procrastinar nas coisas certas. É muito difícil romper com tudo isso. Dá pra perceber, gente? Eu trouxe aí as 3 razões pelas quais a maioria das pessoas não vai viver a vida plena. E eu quero que você, se você concorda comigo, que é muito difícil romper com tudo isso, porque afinal de contas, o exemplo é muito forte que a gente tem em casa, o sistema de aprendizado, ele fez um condicionamento e esses cavaleiros do apocalipse, eles estão instalados na nossa mente de tal forma que eles ficam o tempo todo aí nos atrapalhando, né? E é natural que a gente se deixe conduzir por eles. Agora, só tem 2 possibilidades. Ou você vira esse jogo e resolve que você vai vencer os cavaleiros do apocalipse. Resolve que você vai romper com o padrão. O que é o padrão? O padrão é se contentar com a vida mais ou menos. Que você não vai continuar repetindo esse mesmo padrão familiar e social, ou você vai continuar sendo governado pelos cavaleiros do apocalipse. Só tem esses 2 caminhos. E isso é uma escolha diária que a gente faz, né? Por que é tão difícil romper com tudo isso, Dani? Porque essas crenças, elas estão instaladas dentro da nossa mente, rodando de forma automática. Ou seja, elas se transformaram em padrões de pensamento. Esses padrões de pensamento determinam padrões de comportamento, que por sua vez resultam em padrões de resultado. E aí ficamos num ciclo vicioso, que é um ciclo de fracasso, não é um ciclo de sucesso, infelizmente. Existe uma forma de romper com isso, inverter o ciclo. Em vez de continuar nesse padrão de fracasso, nessa patinação, existe uma forma. E é por isso que você precisa começar a olhar para isso. Porque se você não fizer absolutamente nada, você não consegue nem manter o que tá bom. Vai ficar pior. Então, por que você precisa começar a olhar para isso? Porque ou você sai desse sofá, por isso que esses encontros chamam saia do sofá. Ou você sai do sofá do medo, da preguiça, da procrastinação, do vitimismo, do conformismo e do comodismo, ou você vai acabar como a maioria. Você vai chegar no final da vida sem saúde, se é que você já não tá, sem saúde, sem dinheiro, sem ter realizado seus sonhos, sem ter deixado um legado, cheio de arrependimentos e frustrações, se é que você já não tá vivendo assim. Esse é um jeito pesado demais de viver. Eu fiz um post hoje aqui no Instagram e quero te convidar a ir lá comentar. Porque assim que acabar essa live, porque a vida é muito curta para você fazer o que você não gosta, ganhar menos do que você merece, não se amar e não cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua mente e do seu espírito. Não curtir as melhores coisas da vida e não ser tudo aquilo que você nasceu para ser.
não ser todo o seu potencial. A vida é muito curta, ela passa, ó, num estalar de dedos. E se você não fizer um esforço para romper esse padrão, você vai acabar justamente vivendo a vida que você mais teme. Por isso que hoje o convite é para você romper isso, é para você quebrar com isso. Então a gente começa amanhã uma série aqui no Saia do Sofá. Eu nunca, até então nunca tinha feito uma série aqui no Saia do Sofá. E a gente começa amanhã essa série com lives curtas diárias. De segunda a sexta, vamos fazer uma experiência essa semana. De segunda a sexta, 12h29, aqui no meu Instagram, com dicas para você sair da vida mais ou menos e começar a construir uma vida plena. Uma vida produtiva, próspera, saudável e feliz. Vai começar amanhã, terça-feira, 12h29. O que eu te proponho? Qual que é o convite? Faz um grupo no WhatsApp, chama 3 a 5 pessoas para virem com você, convida para virem com você. Fala assim, ó, eu aceitei um desafio, tem uma louca aí que chama Dani Lui, ela propôs um desafio da gente começar a construção de uma vida plena. A única coisa que a gente tem que fazer é estar conectado 12h29 no Instagram dela. Vem comigo? Convida de 3 a 5 pessoas, faz o grupinho de WhatsApp, tá? Coloca o nome do grupo lá, Vida Plena, tá? Convida 3 a 5 pessoas para estarem com você e já combina. Fala assim, ó, amanhã, terça-feira, a gente vai se encontrar 12h29 lá no Instagram daquela doida, que é a Dani Lui, que resolveu que não vai ficar no sofá dela e vai ajudar o maior número de pessoas a construir a vida plena. Bom demais, né, Dani? Que linda, a Dani tá falando bom demais. E eu quero encerrar deixando aqui uma reflexão, que também é um convite para você. Porque muitos, por medo, não vão nem começar. A maioria que começar vai desistir por causa dos obstáculos, por causa das dificuldades, porque de fato é muito difícil. Como já diria Jerônimo Temel, se fosse fácil todo mundo faria, né? Mas os que souberem preparar a bagagem, escolher as ferramentas certas e tiverem um mapa de onde querem chegar, do seu destino, serão os escolhidos para viver a jornada do seu propósito. E esses não vão desistir por nada. Uma coisa é certa, se você estiver pronto, essa live vai chegar até você. Se é que já não chegou. A Dani tá falando, quem dera se tivesse mais doidos assim. Sejamos doidos. Sejamos um bando de loucos, uma tropa de elite, construindo uma vida mais próspera, saudável e feliz, não só para nós, mas para todo mundo que tá em volta. Eu vou encerrar a live, vou deixar salva aqui no meu feed, e aí você pode compartilhar essa live, cria o grupinho no WhatsApp, coloca lá as pessoas, manda um áudio, fala, fiz esse grupo porque eu resolvi aceitar o convite dessa doida, resolvi fazer parte dessa tropa de elite, quero convidar você para fazer parte comigo, e aí você manda lá o link da live, que vai ficar salva, e aí, Jonatas, manda lá o link e fala assim, ó, assiste essa live curtinha de 20 minutos para você entender qual que é a proposta. Ok, pessoal? A gente se encontra amanhã, então, aqui, 12h29. Um beijo grande, fiquem com